prova. O terceiro ponto que eu quero destacar com vocês, né, o terceiro, quarto ponto, né, o 1.4, que é o uso da vírgula, né, para isolar o vocativo. Então preste atenção, meus caros. O que é o uso da vírgula para isolar o vocativo? Vocativo é um chamamento, tá? É um chamamento que é feito para alguém. Então, se eu digo aqui, ó, mãe, estou com fome. Olha só, mãe aqui, mãe é um vocativo. Então, esse vocativo sempre deve vir isolado por vírgula, tá? Sempre deve vir isolado por vírgula. Então, se eu, por exemplo, coloco, ele pode aparecer inclusive ao final da oração. Olha só, o seu sorriso é lindo, Ana, tá? Olha só, eu posso colocá-lo aqui ao final da oração, tá? Tá aqui, ó. Seria o mesmo que eu falasse, Ana, o seu sorriso é lindo. Ah, Ana é o quê? É o vocativo, é o chamamento. Deve vir sempre isolado por vírgula. Beleza? Tranquilo? Então, essa questãozinha pode aparecer, é comum aparecer também em algumas questões da nossa prova, tá? O uso da vírgula para isolar o vocativo. Outro aspecto aqui que vale a pena discutir com vocês, também sobre o uso da vírgula, que é para isolar adjuntos adverbiais, tá? Você vai utilizar a vírgula, vou chamar isso aqui de 1.5, para isolar adjuntos adverbiais. Bom, você deve lembrar o seguinte, que na ordem direta, como eu acabei de falar para vocês aqui, na ordem direta não se separa o sujeito do verbo, o verbo do complemento e o complemento ali, por exemplo, de um adjunto adverbial. Por quê? Porque está na ordem direta. Então, esse adjunto adverbial ele deve aparecer após o verbo, né? A adjunto adverbial, aquilo que está adjunto adverbial, aquilo que está junto do verbo, tá? Você deve estar atento aí, já deve ter assistido a aula de regência, né? Para compreender isso aqui melhor. Então, veja só, aquilo que está junto do verbo, ele é o adjunto adverbial por isso. Só que o que acontece? Você pode reescrever um enunciado promovendo uma inversão sintática. E o adjunto adverbial, ao invés de estar lá após o verbo, ele pode aparecer o quê? No início da oração. Se isso acontecer, ele deve vir isolado por vírgula. Então, olha só, se eu coloco aqui para você, ó, na semana passada, o diretor conversou comigo. Então veja bem, meus caros, olha só, na semana passada o diretor conversou comigo. Só que o que acontece? Se essa oração estivesse na ordem direta, seria o quê? Seria o diretor conversou comigo na semana passada. Seria essa oração na ordem direta. O diretor conversou comigo na semana passada. Mas observem que aqui eu promovi uma inversão sintática. Este adjunto adverbial aqui, que indica tempo, né? Eu trouxe ele para o início da oração. Ao promover essa inversão sintática, eu tenho que colocar o quê? A vírgula, isolando este adjunto adverbial. Certinho? Bom, Moacir, mas e se esse adjunto adverbial eu colocá-lo, por exemplo, no meio da frase? Poderia. Vamos imaginar, começando a oração, que é o sujeito, o diretor. Aí eu coloco, o diretor, na semana passada, conversou comigo. Olha onde eu coloquei o adjunto adverbial. Eu coloquei ele antes do verbo. Então, o que eu teria que fazer aí? O diretor, na semana passada, aí esse na semana passada deveria vir, então, entre vírgulas. Ah, por quê? Porque este adjunto adverbial também está fora da ordem direta. Quando é que eu não vou precisar da vírgula de jeito nenhum? Se eu colocar todo na ordem direta. O diretor conversou comigo na semana passada, aí não será empregada a vírgula em hipótese nenhuma. Agora, uma outra curiosidade que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nessa construção é o seguinte, tá? A gramática nos diz que o adjunto adverbial
deslocado da ordem direta, é o que está aqui, está deslocado, ele veio para o início da oração, o adjunto adverbial, ele deve vir isolado por vírgula. Essa é a regra, preste atenção. Só que acontece, a mesma gramática ela nos diz o seguinte, que se o adjunto adverbial ele for de curta extensão, a vírgula é facultativa. Como assim? Como assim de curta extensão? Eu poderia colocar assim, ó, hoje o diretor conversou comigo, hoje. Tempo, né? Ou ontem o diretor conversou comigo. Tenho aí um adjunto adverbial de tempo. Ontem. Aqui eu tenho uma locução adverbial de tempo. Por que locução? Porque eu tenho 1, 2, 3 vocábulos para formar uma ideia de tempo. Certo? Quando eu falo ontem o diretor conversou comigo, eu também tenho uma ideia de tempo, mas uma ideia de tempo formada por só um vocábulo. Então eu tenho um adjunto adverbial. Aqui eu tenho uma locução adverbial. Beleza? Só relembrando, isso já foi falado lá atrás. Tá? Então, se este adjunto adverbial ele for de curta extensão, a gramática nos diz que a vírgula é facultativa. Então, seria facultativo colocar, por exemplo, né? Hoje o diretor conversou comigo. Ontem o diretor conversou comigo. Pela manhã o diretor conversou comigo. Tá? Agora, o que acontece? A gramática que diz que expressão adverbial de curta extensão, né? É facultativa a utilização da vírgula, se ela estiver na ordem direta, né, se a oração estiver na ordem direta, a gramática ela não nos diz o que é um adjunto adverbial de curta extensão. Ou seja, ela não estabelece um limite para falar assim, olha, de curta extensão é só 1 ou 2 elementos. Ela não diz isso, ela só fala que adjunto adverbial de curta extensão, a vírgula ela é facultativa. Então, o que nós temos por observação das bancas, tá? Por observação das provas? As bancas consideram, então, adjunto adverbial de curta extensão, no máximo até 3 vocábulos. Então, neste caso aqui, veja bem o que eu vou falar para você. Olha só, neste caso aqui, primeiro ponto, a regra nos diz que a vírgula deve ser utilizada. O adjunto adverbial está deslocado à oração. Certo? Mas a mesma gramática nos diz que, sendo de curta extensão, a vírgula é facultativa. E pela análise das bancas, então, aqui nós teríamos um caso em que o uso da vírgula seria facultativo. Tá? O uso aqui seria facultativo. Você poderia ou não utilizá-lo. Beleza? Tranquilo? Mas a regra nos diz o quê? Que adjunto adverbial tem que usar. Mas sendo de curta extensão, você pode ou não usá-la. Tranquilo? E isso é muito explorado nas nossas provas. Às vezes, você vai fazer CESP aí, por exemplo, né? Então você tem lá aquelas questões que promovem uma inversão ali no enunciado, altera alguns vocábulos, né? Para que você possa identificar se mantém o sentido ou não. Já se deparou com essas questões, né? Aquelas que vão avaliar ali se um determinado trecho, né, ele mantém o mesmo sentido de outro ou não. E às vezes o que ele faz? Né? Promove ali a mudança da vírgula. Promove uma inversão sintática, aí onde a vírgula seria ali facultativa, coloca ou tira e tal, né? Apenas para confundir um pouco o candidato. Então fiquem atentos, tá? Fiquem atentos. Expressão adverbial, né, deslocada da oração, vírgula. Essa é a regra. Mas sendo de curta extensão, a vírgula ela é facultativa. E lembrando que a gramática não estabelece quantos termos aqui podem ser considerados de curta extensão. Mas, observando as bancas, até 3 elementos são considerados aí de curta extensão e aí a vírgula torna-se facultativa. Então, aqui eu poderia escrever, né? Também o que? Na semana passada o diretor conversou comigo sem a utilização da vírgula. As duas formas estariam, então, corretas. Porém, passou disso daqui, tá? Passou disso daqui, aí não, aí a vírgula é realmente obrigatória. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Bom, outra questão que nós vamos destacar aqui com vocês, tá? É a utilização da vírgula para isolar aqueles termos explicativos, tá? Então, sempre que você tem aquelas expressões explicativas, elas devem vir isoladas por vírgulas. E que expressões são essas? Vamos lá, olha só, vou chamar isso aqui de 1.6. Para isolar expressões explicativas, tá? Então, o que são essas expressões
explicativas. Meus caros, preste atenção aqui, ó. O isto é, tá? O isto é uma expressão, então, explicativa. Então você está lá, né? Vai trazer informação, né? Isto é, então, entre vírgulas, tá? Deve vir ali entre vírgulas. A saber, aliás, tá? Pois, beleza? Então, todas essas expressões que têm um valor explicativo, elas devem vir, então, entre vírgulas, tá? Ou seja, quer dizer, tá? Então, toda expressão que você for utilizar, que ela tem ali um valor, um caráter explicativo, ela deverá vir devidamente isolada por vírgulas. Tranquilo? Quanto a isso daí? Beleza? Então, você vai colocar lá, né? Por exemplo, a palavra X, por exemplo. Então, esses termos devem estar ali entre vírgulas. Vem comigo aqui para a gente finalizar essa parte que nós estamos, por enquanto ainda, né? Abordando aqui o quê? A utilização da vírgula entre os termos da oração. Lembrando que, num segundo momento, nós vamos analisar justamente a utilização da vírgula entre orações. Beleza? Então, vem comigo. Outro uso que nós fazemos, então, tá? É para indicar a elipse de um verbo na oração. Então, preste atenção aqui, olha só, vou chamar isso aqui de 1.7. Bom, vejam só, meus caros, o decreto regulamenta os casos gerais. A portaria, os particulares. A portaria o quê? A portaria regulamenta. Tá? Então, observe que essa vírgula aqui, ela tem, preste atenção agora, ó. Aqui nós vamos explorar muita coisa nessa, muitas coisas não, mas algumas coisas bastante interessantes aqui nessa oração, olha só. Esta vírgula aqui, então, ela está substituindo o quê? O verbo regulamentar. Tá? Então, o decreto regulamenta os casos gerais. A portaria, os particulares. A portaria, o que os particulares? Regulamenta os casos particulares. Certo? Então, a vírgula está funcionando aqui, o quê? Para indicar a elipse do verbo regulamentar. Este recurso, ele é chamado de um recurso coesivo. Preste atenção nisso daqui. Um recurso coesivo para o seu texto. Por quê? Porque ele evita a repetição de um termo da oração. Então fique bastante atento. Isso é o que você deverá fazer, por exemplo, lá na sua redação. Lembre-se que tem um aspecto a ser avaliado pela banca que é justamente coesão textual. E a coesão está também relacionada ao correto emprego, né, de pronomes, que vai evitar a repetição de um nome dentro do enunciado, o emprego correto aqui da vírgula para evitar a repetição de um verbo no enunciado. Então, tudo isso funciona como elemento coesivo para o seu texto. Tá? Observem que a vírgula aqui retoma um termo anteriormente citado. Então, funciona também como elemento coesivo anafórico, ou seja, por um termo que já foi citado aqui anteriormente. E eu aproveito para chamar a atenção de um outro aspecto aqui, que nós vamos ver mais à frente, novamente, mas olha só, aqui foi feita a separação das orações por ponto e vírgula. Veja só, alguém pode falar assim, mas Moacir, como assim das orações? Aqui não tem verbo? Ora, está aqui o verbo. A vírgula ela está justamente o quê? Retomando o verbo. Então nós temos ponto e vírgula separando orações. Moacir, mas não pode ser feita a separação das orações por vírgula? Veja bem, quando é que você vai utilizar ponto e vírgula separando orações? Já estou adiantando um tópico lá, mas é para aproveitar aqui o gancho. Observe bem, quando você tem orações, né, já dotadas, em que uma, pelo menos uma já é dotada de vírgula internamente, então é aconselhável que a separação entre elas seja feita por ponto e vírgula para evitar qualquer dúvida, tá? Para evitar ali qualquer ambiguidade. Então, por isso que nós temos aqui a utilização do ponto e vírgula separando essas duas orações. Por quê? Observe que essa segunda oração, ela já está dotada de vírgula internamente. Tá? Aí, mais uma vez, só reforçando. E por que isso aqui é uma oração? Porque a vírgula, o verbo só não está explícito, mas ele está sendo aqui retomado
pela utilização da vírgula. Beleza? Tranquilo? Que isso fique claro para você. É uma questão muito comum nas nossas provas. Inclusive, na lista de exercícios que eu separei aí, tem uma questão abordando isso daí também, tá? É uma questão que aparece e se o candidato estiver desatento, ele acaba cometendo algum equívoco também, tá? Outro ponto que nós vamos analisar aqui, olha só. Vou chamar isso aqui de 1.8. É a vírgula para separar nome de lugar nas datas e nos endereços. Então vamos lá. Então, Goiânia, olha só, o nome do lugar, separado por vírgula, tá? 29 de dezembro de 2020. Então, olha só, Rua Sapucaí, 300, ou seja, indicando aqui número 300, tá? Então, são essas situações em que nós temos aí o uso da vírgula, né, entre os termos da oração. No segundo momento, nós vamos analisar aqui justamente a utilização da vírgula entre as orações, beleza? Então, você que chegou até aqui, parabéns, mantenha-se firme nos seus estudos, tá? E já senta o dedo aí no próximo bloco e nós vamos analisar então a utilização da vírgula entre orações, tá? Lembrando que, claro, essa exposição não esgota tudo, algumas dúvidas surgirão na resolução de questões e por isso nós teremos, ao final de toda a exposição do conteúdo de sinais de pontuação, nós teremos também um bloco de exercícios para você praticar. Beleza? E mais alguns exercícios aí, tá? Vou deixar uma lista bastante extensa aí de sinais de pontuação, com gabarito, tudo certinho, para que você possa praticar bastante, tá? Quem pratica fica bom, beleza? Então, vamos lá, avante, avante!